Isso, agora foi. Então, oficialmente, boa tarde para todos, boa tarde para todas. Muito feliz de estar aqui com vocês no segundo EAV, né, o segundo ano do evento organizado, idealizado, proposto pelos discentes do Instituto de Artes da Unicamp, onde mais do que um encontro, né, entre amigos, um encontro entre, a gente fica sem se ver muitas vezes, fica quase meses sem se encontrar pessoalmente, muitas vezes nunca encontrou. Esse é o momento que a gente tem, além de se ver, da gente trocar as nossas pesquisas, criar alianças, fazer parcerias, então é sempre muito bom estar aqui com todos vocês a cada ano, e aí esperamos, né, que cada ano esteja mais forte esse evento, e com muita alegria eu dou início à primeira mesa do segundo EAV. Então, dando prosseguimento à nossa programação, né, que começou hoje com a palestra de abertura, a gente vai dar início a essa primeira mesa que tem como título o gesto da arte entre o desenho, a escrita e a escuta. E eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui contando com a ajuda da minha querida Lígia, está dando todo o apoio para mim, e ela vai passar os vídeos também, então caso se minha câmera falhar ou a internet falhar, dá um gritinho aí, Lígia, que a gente para, então vamos guiar essa mesa juntos com todos, né? Então, nessa mesa a gente vai ter três apresentações de três queridos, da Ana, com a apresentação Desaparecer Cotidiano, a experiência artística como provocação do capitalismo de vigilância, seguido pela Lara, com o título Estímulo Auditivo como elemento potencializador da expressão visual, poética e criativa, no estudo dos elementos compositivos, movimento e ritmo aplicados ao desenho artístico. E, por fim, a Maria Hilda, com ficções pesquisadora artista, papel e formas do relato no projeto Let Your Body Move. A dinâmica que a gente estabelece aqui é uma dinâmica totalmente aberta, né, em vista de organizar um pouco as apresentações. A gente vai por ordem alfabética, então começando com a Ana, depois a Lara e depois a Maria Hilda. São os vídeos de apresentação que vocês enviaram, então a gente vai assistir. Eu penso que é legal a gente assistir os três vídeos, né, e aí as perguntas podem ser colocadas aqui no chat, e depois de assistir os três vídeos, a gente abre também para os próprios participantes, né, para quem está propondo as comunicações, falar um pouquinho também, e aí a gente emenda com as nossas perguntas. Então, eu acho que a gente pode começar, o pessoal está entrando, quero dar um oi geral para todo mundo que entrou agora, e aí eu queria convidar a Ana a começar a nossa mesa com o título, né, o Desaprender Cotidiano, Experiência Artística, como provocação do capitalismo de vigilância. Então, aí, Lígia, se você puder passar o nosso videozinho. Aí, gente, para não ficar... Tô aqui tensa com esse vídeo, pensando já em outras coisas, né, porque eu fiz o vídeo faz tempo. Exato, mas por isso que esse tempinho depois, no final, para a gente conversar, é para isso, né? As atualizações, as Bora lá. pós-qualificações. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Ana Oliveira Rovati, sou da linha de Poéticas no mestrado do Instituto de Artes da Unicamp e o meu orientador é o César Baia. Bem, o meu trabalho se chama o Desaprender Cotidiano, Experiência Artística como Provocação no Capitalismo de Vigilância. Eu certamente não vou conseguir dar conta de falar todo o trabalho aqui, já que o tempo é curtinho, então eu escolhi um caminho e alguns pontos para tratar. Eu vou começar, então, lendo uma carta, algumas partes, só as onde começam com a bolinha azul, onde está o vermelho eu não vou ler, vou saltar. Então, diz assim: querido Flusser, a primeira coisa que percebo ao datilografar essa carta é a falta de força que eu tenho nos dedos. Está claro que isso se dá porque tenho o hábito de digitar em teclados de computador e em telas, em que os dedos precisam apenas tocar suavemente. Sabe, Flusser, eu tenho pensado muito nas coisas que o senhor escreve, sobre não sermos funcionários do sistema e de seus aparatos, sobre precisarmos jogar. Aliás, há um educador chamado Cláudio Tebas que diz que ao tirarmos uma situação do lugar de problema e a colocarmos no lugar de jogo, uma realidade que não estamos vendo é revelada. Bem, e por que eu estou datilografando? Afinal, máquinas de escrever já quase não existem em 2022. Inclusive, me custou conseguir esta emprestada. Datilografo como processo.
como experimentação para ativar, quem sabe, novas sensibilidades minhas. Há um livro seu que eu gosto muito, Gestos. Nele o senhor fala sobre a escrita. O gesto de escrever é uma forma de pensar-se. Por outro lado, fica claro no mesmo texto que precisamos ampliar nossa forma linear de pensar, bastante clara nessas linhas escritas, não é? O pensamento superou a escrita e, por isso, se vê confrontado com problemas que não podem ser escritos, problemas que exigem outros gestos que não os da escrita para serem pensados. Consciente que tem uma subjetividade atravessada por uma cultura colonizadora e neoliberal, tento exercitar o meu olhar, minha percepção e minha vulnerabilidade. Não quero ser funcionária e parte de uma micropolítica reativa, como diz a Sueli Ronick. Sendo assim, eu volto a me perguntar, como? Talvez para seguir com o raciocínio, antes eu precise esclarecer alguns outros pontos. Quando me deparo com situações cujo aparelho claramente estabelece uma relação com o interlocutor de forma a torná-lo funcionário, sinto que o que grita é o meu corpo. Lhe darei um exemplo. Vivo em São Paulo, em uma casa localizada dentro de uma vila. O número da vila é 79, e para acessar as casas é preciso tocar o interfone localizado no portão. Dentro da vila 79, minha casa é de número 1, e nas últimas 2 semanas, 3 vezes atendi ao interfone com o entregador pedindo por Larissa, entre outros nomes. Veja, não há qualquer Larissa em minha vila. Somos poucas casas e conheço a todos. Obviamente, algum morador poderia estar recebendo alguma visita com este nome. Enfim, nas 3 vezes eu perguntei se a entrega era mesmo para a casa 1, ou ainda se era para alguém da vila 79. Senhor, a entrega é para o número 79? Nas 3 situações, a pessoa não soube responder, fez uma pausa para verificar a numeração, imagino eu, e concluiu que não, que se tratava dos números 91 ou 93, e apenas haviam chegado até aqui porque o aplicativo havia dito que esta era a localização. Este é ou não é um exemplo claro de como o entregador apenas se anulou de qualquer papel pensante? Obviamente que eu sei que a sua filosofia da caixa preta envolve complexidade muito maior que essa. Inclusive, espero não ter soado ingênuo em relação à sua teoria, pois não acho que é esse o caso. Apenas me pareceu um exemplo tão grosseiro que um exemplo tão grosseiro poderia exemplificar de forma muito direta o nível de anestesiamento no qual chegamos. Como jogar com isso? Como responder a situações como essa? Eu volto ao meu corpo e penso que ele é uma tecnologia incrível. Flúster, eu preciso confessar, tenho medo de perder a minha sensibilidade e força vital. Eu temo que o tempo passe e que eu ceda às facilidades de um projeto de poder que cria, não para facilitar a minha, nossas vidas, mas para facilitar o seu lucro ao me tornar funcionária sua. Talvez eu esteja escrevendo em uma máquina para lembrar que os meus dedos existem, para arriscar um texto que não pode ser apagado e se mostra com todas as minhas falhas, para ousar palavras sem um corretor ortográfico. Me debato, então, no desafio de criar e comunicar. Como posso problematizar os aparatos, os algoritmos e o atual projeto de poder que tira vantagens, unido a eles? Retomo a tua ideia de que o aparelho envolve não apenas a máquina, mas o processo todo. Este me parece um ponto fundamental do qual não devo me afastar. Então, junto a ele, volto ao corpo. Afinal, nesse processo de colonização de nossas práticas e subjetividades, as mídias tecnológicas eletrônicas, em sua ubiquidade, inundam as atividades cotidianas e ganham um destaque que ofusca outras tecnologias incríveis, como, por exemplo, elementos naturais e o nosso próprio corpo. Assim, quando penso em como jogar, eu penso na arte como ativador do sensível, de corpos e mentes anestesiados, sem tempo para fabulações, porque imersos em seus aparatos facilitadores que reduzem nossa intimidade com o mundo, que nos dessensibilizam. Então, imerso nesse como jogar, eu luto com as tantas questões e autocríticas que me atravessam. Eu olho para a minha trajetória de fotógrafa, pois é, eu não te contei, mas eu trabalho como fotógrafa há 10 anos. E eu me pego datilografando uma carta, um texto. Me pergunto por que não estou fotografando e retorno à pergunta de como jogar. A resposta pode ainda não estar clara, mas algo me diz que eu já comecei. São Paulo, abril de 22. Bem,
Dito isso, o meu trabalho tem uma poética que pretende discutir as relações entre o capitalismo de vigilância, a experiência no cotidiano, corpos e suas subjetividades. Para isso, eu desenvolvi uma poética que chama Experimentabilidades. Ela tem 2 etapas. A primeira chama Caderno Sonho e Caderno Desabafo, que são 2 cadernos que eu apresentei na edição passada aqui. Eu costurei, tem páginas em branco, e eu convidei com uma pequena lista de critérios que uma pessoa desabafasse, compartilhasse seus desabafos, e a outra que compartilhasse seus sonhos, e durante uma semana ocupando esse caderno, e que aí para frente passassem o caderno e convidassem outras pessoas e assim por diante. Os cadernos voltaram, eles foram preenchidos, o caderno sonho ficou 9 meses fora, o caderno de desabafo ficou 7, se não me engano, voltaram. E aí, vou passar aqui, diante desses textos e intervenções no caderno, eu me proponho a segunda etapa, que é uma interferência visual, que ainda não está completa, de foto e etc., comigo dialogando com essas falas no caderno, né, com essa expressão e tudo mais. Essa seria a segunda etapa. A Sueli Ronick fala o seguinte, que em sua versão atual é da própria vida que o capital se apropria. E essa é uma perspectiva que move essa pesquisa, porque, afinal, se a gente tem o nosso cotidiano imerso em uma lógica hegemônica colonial e neoliberal, então nós tendemos a performar ao modelo desse projeto de poder, né, que se apropria da nossa vida. Sendo assim, a gente acaba reduzindo também os espaços para o exercício de criação, de fabulação e, assim, de ampliação de possibilidades para outras perspectivas de futuro que não as ditadas pelo próprio capital. E isso exige um trabalho ativo, coletivo e consciente e urgente. Eu acredito nisso. Então, diante disso, na pesquisa eu acabei criando um termo chamado capitalossugadorismo, que foi uma forma de brincar com as palavras, afinal, se a ideia é fabular para romper algumas questões, eu criei essa palavra, mas também foi uma forma de estabelecer um recorte sobre qual o viés do capitalismo, já que são tantos, eu me atenho para desenvolver a poética da pesquisa que eu proponho, que é uma poética que pensa ações cotidianas que pretendem ativar algumas formas de experiência, estimulando corpos e subjetividades. Se o tempo presente pede por mobilização, é na arte que essa pesquisa encontra uma maneira de contribuir. Afinal, a arte, em sua essência, é por si um gesto ativo, porque não aceita se calar diante de inquietações, porque ela se dá ao criar e ao se fazer acontecer. É assim que essa pesquisa é desenvolvida. Muito obrigada a todos. Está aqui os meus contatos. Até mais. Deixa eu parar aqui. Obrigado, Ana, em vídeo. Obrigado, Ana, aqui também. Muito legal. Tem vários comentários para fazer, como não sabia dessa última parte da pesquisa também, estou muito animado para conversar depois. Antes da gente, né, conversar com a Ana, vamos passar agora para a Lara, e aí a gente vai anotando nossas inquietações, porque eu também acredito que os trabalhos eles vão se permear, né, eles vão se contaminar, e a gente consegue ter uma discussão muito legal no final. Então, aí vamos para a apresentação da Lara, com esse título. Acho que vai falar o título, né, Ari? Beleza. Olá, EAV, meu nome é Lara, sou aluna de doutorado aqui no programa de pós-graduação em artes visuais da IAB Unicamp, e hoje vou apresentar a comunicação oral que tem intitulado O Estímulo Auditivo como elemento potencializador da expressão visual, poética e criativa no estudo dos elementos compositivos movimento e ritmo aplicados ao desenho artístico, que é um breve recorte da minha pesquisa, que está atualmente no 3º semestre de desenvolvimento e que é orientada pela professora Raquel Zonon. Também aproveito essa introdução para parabenizar a comissão organizadora do evento e agradecer a oportunidade de apresentar aqui.
Bom, antes de abordar especificamente os estímulos auditivos e os elementos compositivos do movimento e ritmo, eu acho que é interessante abordar um panorama da pesquisa para contextualizar as práticas que a gente vai abordar mais para frente. Nesse sentido, a pesquisa ela acontece a partir do desenho multissensorial, que é uma abordagem de desenvolvimento que visa a ensinagem de desenho artístico. Essa abordagem ela é estruturada a partir da cooperação entre os campos da arte, das neurociências e da neuroeducação, e nesse momento ela está em desenvolvimento no contexto do ensino superior. Então ela é desenvolvida e aplicada nas disciplinas de desenho artístico 1 e desenho artístico 2, que são parte da matriz curricular do curso de graduação em artes visuais aqui no Unicamp também. Nessas disciplinas são abordados vários conceitos básicos e fundamentais, elementos compositivos do desenho artístico, que estão presentes na maior parte dos programas de ensino de desenho no Brasil. Mas diferente dos métodos que só vão priorizar o sentido visual dos estudantes nesse processo, o desenho multissensorial ele visa a estimulação global dos sentidos através de estímulos somatosensoriais e sensório-motores, que, em outras palavras, o protagonismo da visão ele é reduzido e os demais sentidos, como o tátil, o gustativo, o olfativo e o auditivo, vão integrar esse processo. E os sentidos eles são estimulados de formas variadas e de acordo com os elementos compositivos que estão sendo estudados. As aulas elas são todas estruturadas entre as práticas de desenho cego, de desenho vidente e desenho no campo expandido. Os exercícios de desenho cego, os estudantes desenham com os olhos vendados após o contato com os estímulos, que é o que a gente chama de sensibilização. Nos exercícios de desenho videntes, os estudantes eles desenham com os olhos abertos, mas não necessariamente se trata de um desenho de observação, e é o que a gente chama de percepção. E no campo expandido do desenho, os estudantes eles dão início a uma composição no campo tridimensional e eles expandem essa composição para os meios digitais a partir dos recursos de fotografia e de vídeo. É um trecho que a gente chama de interação. E além disso, é importante destacar que o estudo dos elementos compositivos eles ocorrem em 3 grandes eixos, que vão ser o corpo, a paisagem natural e a paisagem urbana. Bom, dada essa breve introdução, o recorte abordado aqui ele vai discorrer especificamente sobre os elementos movimento e ritmo, que são 2 elementos compositivos trabalhados em conjunto. E além disso, é importante destacar que todas as reflexões que estão sendo apresentadas aqui, elas se referem ao primeiro semestre deste ano, que as composições bitridimensionais realizadas pelos estudantes também foram desenvolvidas durante esse mesmo período. Então, bom, como eu estava falando, para o estudo dos elementos compositivos do movimento e ritmo, a gente usa os estímulos auditivos, que em outras palavras são músicas. E cabe ressaltar aqui que os estímulos eles são trabalhados sempre de uma forma a priorizar o ganho de complexidade. Isso para a gente tentar expandir os repertórios sensoriais dos estudantes e também os processos criativos dele. Então, movimento e ritmo são os 2 últimos elementos compositivos a serem estudados na disciplina de desenho artístico 1, e quando isso acontece, os estudantes eles já tiveram contato com outros estímulos, como os estímulos táteis e olfativos, por exemplo. Então, esse contato com os estímulos auditivos é o último, especialmente por eles não terem uma imagem visual necessariamente, eles acabam sendo considerados mais abstratos pelos discentes. E ao estudar esses 2 elementos compositivos específicos, a ideia é que o movimento e o ritmo sejam trabalhados a partir de 2 estruturas principais, a estrutura melódica e a rítmica. E na prática, são 2 estruturas intrínsecas e qualquer música poderia ser utilizada como estímulo somatosensorial, mas a gente tenta priorizar uma seleção de músicas que enfatizem essas 2 estruturas. Então, são disponibilizadas várias playlists para os estudantes que contêm músicas de vários gêneros. E a partir dessas músicas, os estudantes fazem as composições cegas, as composições videntes e as composições do campo expandido. Mas esses estímulos eles não são restritivos, no sentido de que a turma não precisa se prender a eles para a produção dos desenhos. Elas vão funcionar principalmente como um ponto de partida para o processo de percepção desses 2 elementos e para o processo de criação. Quando a gente reflete sobre as composições realizadas pelos discentes nas aulas, a gente nota algumas características que são bastante interessantes e que são comuns às composições. Uma delas são os elementos gráficos, em repetição tanto nas composições cegas quanto nas videntes e também no campo expandido, que acaba enfatizando essas qualidades de movimento e ritmo nas composições visuais. E, além disso, apesar dos instrumentos e suportes serem sempre de livre escolha para os estudantes, a gente nota a escolha de instrumentos flexíveis pela maioria dos discentes,
que é algo que acaba favorecendo a fluidez das composições, especialmente no que diz respeito à expressividade gestual. E além desses aspectos em comum, o mais interessante é que não existe uma unidade criativa nas composições realizadas pela turma, que indica o estímulo auditivo como um potencializador da abstração. Seja nas composições de natureza abstrata ou figurativa, os elementos compositivos visuais não se repetem em nenhuma delas. Ou seja, tem uma diversidade muito grande de representações visuais que é alcançada pelos discentes, ainda que todos eles partam do mesmo estilo em comum, ou seja, das mesmas músicas e das mesmas playlists. Então, essa multiplicidade de representações que é alcançada pelos discentes acaba também reforçando a multiplicidade de imagens mentais e de memórias que o estímulo auditivo pode evocar. E, nesse sentido, enfatiza o seu potencial enquanto um potencializador da expressão visual, poética e criativa, especialmente no que diz respeito à expressividade autoral, uma vez que os estudantes em formação rompem com alguns modelos ou padrões pré-estabelecidos de desenho. Muito obrigada, gente. É isso. Obrigado, Lara. Que incrível, né? Estudo de processo metodológico no IA, nossa, muito legal. Mas eu vou guardar também para comentar. Agora a gente vai para a nossa última apresentação, da Maria Hilda, Ficções do Pesquisador Artista, Papel e Formas do Relato no Projeto da Tia Bari. Gente, meu nome é Maria Hilda, eu sou doutoranda em Artes Visuais do PPGAV e a Unicamp, meu orientador é Paulo Teles. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns pensamentos metodológicos que eu venho desenvolvendo. O título da minha fala é Ficções de Pesquisador Artista, Papel e Formas do Relato no projeto Let Your Body Move. No mestrado, eu vinha pensando já os discursos legitimadores, não apenas a academia, um lugar de poder em que há muitas falas. E eu estou pensando especificamente agora nas formas que esses discursos podem adquirir, especialmente na forma do relato. Estou pensando o relato como estratégia de um artista errante, entender a errância no sentido do movimento, um movimento nem sempre muito retilíneo, e também ao erro. O relato é um modo de enfrentar as políticas discursivas oficiais, tanto na academia quanto no sistema de arte, dentro de uma poética que adere a essas políticas, mas alargando-as e as ampliando devido a algumas características do relato. A performatividade, pensando que relatar é fazer uma mise-en-scène, né? É atuar, é ter um corpo com experiência e memória em ato. Outro aspecto do relato que o torna especial é o que ele tem de ficcionalização, porque ele depende dos recursos da imaginação, as questões do que é factual e do que é ficcional, elas se complementam. Claro que aqui eu não estou pensando a ficção como mentira, mas a ficção como construção. Quanto ao relato e as suas formas de aparição, eu estou pensando não apenas no discurso que foi verbalizado por escrito, que foi formalizado em relatórios, artigos, teses, mas também em toda a marca de processo, como se elas fossem também uma espécie de testemunho. A Sofia Bauerwitz, ela coloca o relato como rastro deixado pelo artista. Eu estou propondo ver os rastros, os registros de processo também como uma forma de relato. Agora eu queria mostrar para vocês algumas das formas que esses relatos, que esses testemunhos assumem no meu processo. Tem uma prática já de construir diários de processos que data de 2014 e até hoje já são 4 volumes desse diário em que eu faço anotações à mão. Por enquanto eu tenho mais de 350 páginas de anotações e registros. Logicamente isso não inclui só a pesquisa de doutorado. O que eu registro nesses processos? Basicamente tudo, né? Desde insights conceituais, como esse que eu estou mostrando para vocês, que trata justamente da noção
de experiência e de registro, também desenhos, croquis, ideias de novos trabalhos, alguns vêm, esse, por exemplo, acabou se tornando o meu projeto de doutorado, alguns ficam lá, pode ser que um dia eu resgate. Tem também anotações relativas a referências conceituais, referências visuais, artísticas, misturadas a referências conceituais, entre outras coisas. O caderno de referências, que ele se parece um pouquinho assim com os diários, ele nasceu da necessidade de manter um registro físico, analógico, do meu arquivo de fotografias de família, depois que ele foi digitalizado e voltou para a guarda, né, para ficar lá dentro da gavetinha. Eu trabalho basicamente com as imagens digitalizadas. Eu senti falta de ter essas fotos para poder olhar, para poder escolher, para poder pensar, e fiz esse caderno em que eu imprimi essas fotografias e colei. Mas ele acabou se tornando também um espaço de invenção e de registros e de diálogo com as imagens do arquivo, em que muitos dos conceitos que eu estou pensando, das ideias que eu tenho em relação às imagens, elas vão parar nesse caderno, né? Um caderno de interferências e não só de referências. Papéis de todo tipo, desde guardanapos a amarelinhos, pedaços de papel que eu encontro. Às vezes a gente tem as ideias sem ter o acesso aos cadernos, né, aos diários, e alguns eles acabam indo para o diário, outros não, outros vão para o lixo, mas é uma coisa que está sempre sendo feita, né, o tempo todo. Comecei, depois de um tempo, também a incorporar algumas ferramentas digitais, o bloco de notas, especialmente a ferramenta ditado, quando eu começo a pensar textos, e estou longe também de caneta, de lápis e de papel, então eu tenho usado bastante essa ferramenta. Mapas mentais, experimentei fazer em algumas plataformas, comecei a usar o TXT como uma maneira de visualizar e dar a ver o processo, embora essas experimentações digitais elas ainda sejam bastante incipientes, né? É algo que eu tenho procurado fazer também. Em princípio, até para substituir o caderno, eu fiquei sem impressora, então virou um problema para mim, assim, não poder imprimir as imagens e não ter acesso às imagens de pronto. Eu comecei a pensar como eu poderia ter acesso às informações quando eu estivesse longe dos cadernos e dos diários. E tem um blog que eu mantenho já há um bom tempo, desde 2015, se não me engano, em que eu tentei fazer a migração dos cadernos e dos diários para o virtual, que não funcionou, logicamente, e acabou se tornando um outro lugar para experimentação, apresentou outras possibilidades de exploração. Basicamente é isso. Eu me baseei em 3 textos, 2 da Sofia Porto Balfitz, que é o artista como cartógrafo de si, e do Devir Errante, a não identidade nas práticas artísticas contemporâneas, e no texto da Daisy Ingardvogel, a ficção do relato jornalístico, além de outros textos que estarão no artigo. Obrigada. Obrigado, Hilda. Muito bacana, as apresentações são incríveis, né? E a gente vê como elas acabam se, dentro de um mesmo panorama, tentando entender o processo, o gesto processual, né? Cada um na sua área. Antes da gente começar por uma pergunta, né, que seria uma roda de perguntas, eu queria transformar um pouquinho a metodologia para não ficar tão engessado, né, de pergunta e resposta, e convidar todos para um bate-papo mesmo, né? Cada um de nós falar o que sentiu também dos trabalhos de cada um, as comunicadoras também falar um pouco do seu trabalho. Então, essa primeira abordagem que eu queria propor aqui para a gente comentar realmente o que a gente sentiu, né? E como esses seis trabalhos dialogam em torno do que eu, na minha visão, entendi como uma atenção para um gesto processual,
né? Cada um dos três estão atentos com a própria poética artística, é a construção do processo, né? A construção desse pensamento que ele se constrói com a obra, né? A obra ela vai se construindo a partir da própria experiência, e cada um no seu ponto, né? Acaba que os três também estão dialogando, horas mais, horas menos, com tecnologia. Seja, a gente tem a mania de entender tecnologia como sendo, né, high-tech, né? Mas não, né? O próprio movimento dos pastéis lá que a Lara nos apresentou, ou a rede construída com os cadernos da Ana, ou esse impasse da Hilda, né, que ficou sem impressora, e aí ela teve que usar de outras tecnologias para dar vazão a esse processo, a essa metodologia processual. Então, eu deixo o microfone aberto para todo mundo, quem quiser falar. A minha primeira pergunta, né, que não é pergunta, é só primeiro bate-papo, para iniciar, engatar esse bate-papo, é como vocês encaram também o gesto processual na própria poética artística e como construir isso como gesto metodológico. Não sei se isso foi tão claro, mas o gesto processual de vocês, que é artístico, puramente artístico, ele torna-se um gesto metodológico para a construção dessa comunicação, para a construção de um artigo, para a construção da tese de dissertação. Queria ver cada um de vocês como vocês enxergam isso. Eu posso começar, porque inclusive eu pensando aqui, vendo agora o vídeo, eu achei que faltou um pouquinho falar, que é justamente isso, quando eu falo de ficção, né? Eu fiquei pensando o quanto a gente inventa mesmo, não é que a gente mente, a gente inventa um percurso, né? Claro que todas as coisas que estão lá relatadas aconteceram. Eu faço muita anotação de canções, porque eu trabalho, além das fotografias de família, eu trabalho também com canções mainstream dos anos 50, vamos falar assim, até os anos 80, né? E às vezes eu estou dirigindo e eu gosto de ouvir rádio, porque às vezes você ouve algumas coisas assim, né? Que você não estava prevendo escutar. Eu anoto onde dá para eu anotar, chego, marco no meu diário. Então, realmente, eu ouvi aquela canção, né? Mas, de repente, aquilo, eu dei uma ênfase para aquela canção que eu não dei para as outras coisas. Então, essa ficção, essa coisa que talvez no artigo eu vou falar melhor, é que estava me motivando, sabe, a pensar. Eu tenho uma necessidade também de pensar a metodologia, isso que você falou, né? E essa coisa de que a partir do momento em que eu registro, né, isso que foi uma invenção, no sentido não de que é uma mentira, mas é uma seleção, é um recorte, é um construto. Eu resolvi dar uma atenção para uma coisa que aconteceu no meu dia. Na hora que eu registro, ela passa a ser como uma baliza para todo o processo, né? Então, essa coisa de como... E eu acho que isso faz parte do processo de todas as pessoas, mas nós, como artistas pesquisadores, que estamos sempre nessa viagem, né, de escrever sobre o trabalho da gente, tipo, eu não sei o que seria de mim se não fossem esses registros, né? E que eu fui migrando também para as tecnologias, hoje eu me considero multimídia, né? Embora eu tenha começado com fotografia também, mas aquela coisa do caderno, de ter o corpo escrevendo, acho que essa questão da escrita e também do desenho, né? Que é uma questão até que eu gostaria que a Ana e a Lara falassem um pouquinho, o que é esse corpo em ato escrevendo, né? Manualmente, principalmente, né? Esse gesto da escrita manual ou na máquina de escrever, enfim. Eu não sei, eu queria só deixar mais claro essa coisa que eu estava falando de ficção, que é justamente isso que você falou, como um gesto vira o gesto depois, assim, né? Que vai meio que dando forma a uma coisa que a gente quer dar a ver. Eu acho que essa coisa também do como dar a ver também é muito importante. Eu tenho estudado algo que não deu tempo de eu falar, a artografia, que é um método, uma metodologia que propõe a incorporação da escrita e de outras formas de dar a ver o conhecimento, então não só dentro do processo, mas também depois na formalização do artigo, né, do artigo, da tese, que as imagens elas tenham o mesmo peso similar ao da escrita. Acho que tem a ver com essas coisas. Lara quieta.
Ai, acho que abre muitas coisas para pensar, assim. Me dá vontade de comentar um pouco o que a Maria falou sobre a ficção, porque eu sou da linha de que acho que muitas vezes a ficção traz à tona a realidade, né? E que é um caminho importante para revelar muitas coisas, assim. Então, quando tu me fala, nossa, a gente inventa, eu fico assim, tudo bem, sabe? Eu não vejo isso como uma fragilidade, mas eu vejo como uma potência também para criar caminhos assim, ainda mais nesse viés artístico. Mas acho que literatura é assim, né? Tipo, eu fico pensando muito na literatura, o quão. E lembro porque tu fez aquela disciplina com a gente lá na primeira, que a gente leu a Donna Haraway, que ela falava muito sobre como, através da ficção, é possível tu criar outras realidades, porque quando tu pensa só na realidade, tu fica imerso nas possibilidades, mas na verdade é importante fazer um exercício para além, e quando tu faz aí, rupturas podem acontecer na realidade, né? Eu lembrei porque tu fez essa disciplina com a gente lá, comigo e com o Cláudio, quando a gente nem era mestrando ainda, né? Sobre... Bom, eu acho que eu tenho duas... Eu vou tentar ser bem breve, assim. Tem a coisa da carta, que tu citou agora, né? Texto que pode ser datilografado, e tem a história dos cadernos dentro da metodologia, assim, poética barra texto, que o Cláudio perguntou. Foi um desafio para mim, tem sido um desafio no mestrado, isso. Eu venho da poética, sem ter que escrever tanto a respeito, e tem sido bonito escrever. Eu tive uma certa resistência no início, e em algum momento eu queria ficar no fazer. Eu acho que cada pessoa encontra o seu caminho, sabe, Cláudio? Tipo, né? Não tem uma regra. Travou? Vocês estão me escutando? Agora foi. Não tem uma regra certa, né? Mas eu, por exemplo, acabei de qualificar faz uma semana, duas, e um dos retornos que eu tive foi: te mete no teu artístico, porque tu acabou. Claro, a qualificação é só uma etapa, mas tinha muito peso no meu texto, apesar de eu já ter os cadernos retornados e etc. Assim, e foi: dê protagonismo e deixa que esse trabalho responda também. E em algum processo de ansiedade, de relação com orientação, sei lá, sabe, de tudo, eu acabei colocando um peso, e gostei muito de ter ouvido isso, e foi da Raquel, que eu vi que é orientadora da Lara, assim. A Raquel me disse isso, cara, te escute, né? Tipo, deixa o trabalho surgir, assim. Eu acho complexo resolver isso. Eu entendo que quanto mais eu leio de forma teórica, no meu processo artístico, me alimenta muito a parte poética. Mas eu percebo que eu agora quero ficar na parte poética e parar um pouco com escrita, por exemplo, sabe? Porque isso precisa acontecer para outra surgir também. As coisas vão indo nesses dois caminhos. E foi aí que surgiram os textos de máquina, a carta, porque chegou um momento, eu estava nesse impasse sobre... Eu quero conversar com pessoas que já faleceram também, mas com autores, e como fazer isso, e eu fico pensando nessas fissuras. E é incrível, porque escrever as cartas não foi um gesto pensando na poética, foi um gesto pensando na parte teórica e na parte de possíveis trabalhos mais formais, assim, textuais. E simplesmente se revelaram muitas respostas a partir das cartas, assim, porque foi uma forma que eu encontrei de, não sei, de dialogar de outra maneira e de saiu, porque eu lia, enfim, eu estava com uma coisa da Sueli sobre a descolonização do inconsciente, eu estava assim, eu fico cumprindo os mesmos métodos que são os colonizados, sabe? Eu fico cumprindo a coisa que está engessada. Então, como é que eu vou fazer para desengessar? Assim, eu vou tentar forçar no meu próprio cotidiano de escrita como acadêmica, então, nesse lugar de teórica, uma maneira de pensar de outra forma, sabe? E vou experimentar. Cadernos eu tinha, mas não surtiu o mesmo efeito. Eu tenho cadernos também, não surtiu o mesmo efeito do que um dia eu pegar a máquina, porque eu li um texto do Fusser que ele fala sobre a máquina de escrever e como isso é impressão e etc. Eu entrei numa pilha e disse: bom, eu vou escrever. E é incrível, porque é um ritmo tão lento e a gente não sabe digitar, que tu pensa, dá tanta preguiça depois de ter que escrever de novo, que tu pensa: eu vou escrever esse negócio valendo. E aí eu comecei a fazer rascunhos e escrever, e foi lindo, assim, sabe? Foi uma parte importante. Então, acho que
O meu método, Cláudia, tem tentado permitir que o tempo não capitalista se aproprie do meu tempo enquanto criadora, sabe? É difícil, existe o tempo da academia também, mas eu tenho tentado exercitar isso. Acho que é a Lara, né, agora que vai responder, não? Não, mas a Hilda levantou a mão aqui. Não, eu levantei porque eu até quando eu vi seu texto, Ana, eu tô voltando para o Flusser, tá? Eu fiz uma pesquisa agora no primeiro semestre no arquivo Flusser São Paulo. Eu não sei se você teve acesso aos textos do Flusser mesmo, datilografados. E tá muito parecido. Oi? Virtualmente tu tá falando, tem virtualmente. Um site. Isso, tá. Tem o site, você consegue o acesso, para quem tiver interesse, é só escrever. E eles dão um acesso para você ter para você ter contato com o que está digitalizado, né? E parece muito. E outra coisa, eu queria saber por que você chama ele de senhor. Eu achei muito estranho. Tipo, eu fiquei pensando, se eu escrevesse para o Flusser, eu ia chamar ele de senhor? Pode ser uma bobeira isso que eu estou falando. Mas eu só chamar de meu caro? Você... Acho que eu não sei, não pensei nisso. Acho não, que tipo, um sentido é um comentário respeito, que meio desestabilizador, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, assim. Eu fiquei pensando em mim, como eu me referiria ao Flusser se eu fosse falar com ele, se eu ia chamar ele de senhor também. Mas, tipo... Acho que é mais num caminho de respeito, sabe? Me sinto assim. E acho que é parecido só esteticamente, né? Se tu for ver os arquivos da Lygia Clark também são... É que Máquina, oficialmente, é esteticamente muito semelhante, assim. Mas, tipo, verdade. Não acho que tenha qualquer outro peso de... Bom, agora eu vou tentar juntar tudo aqui, né? Porque agora eu tenho várias coisas para pensar. Mas, enfim, juntando um pouco, eu sinto que o meu processo, assim, metodológico é muito de uma observação atenta, sabe? Muito de conversa com os alunos, porque eu estou imersa nisso, né? Mas a gente tenta fazer essa abordagem, né, do desenho para diferentes turmas de estudantes. Então, assim, eu sinto que eu tenho que ser muito observadora e sempre tentar ser um pouco próxima deles para ver o que funciona e o que não funciona, para eu também conseguir dar conta de, enfim, absorver tudo isso, ter alguns elementos para fazer comparações, né, a longo prazo do que rolou com as turmas. Eu acompanho um dado talvez interessante. Eu acompanho as disciplinas de desenho artístico, né, desde 2019. Então, já emendando com o que a Clarice tinha perguntado no chat, foi bem interessante, assim, ainda quando eu não estava no doutorado, era PAD dessa disciplina, e eu estou lá desde então, até agora. Então, eu tive o tempo de acompanhar, assim, todo o processo de aplicar isso de uma forma totalmente presencial, assim, a primeira aplicação, para depois isso sofrer uma grande transformação, assim, com a vinda... quando a pandemia foi deflagrada, né? Então, a gente teve toda uma mudança que, inclusive, precisou passar por uma reestruturação metodológica, assim, de como a gente aplicaria essa abordagem, que tem tantos estímulos e que depende tanto do nosso contato com os alunos. E era uma coisa que parecia quase impossível no início, assim, em 2020, de fazer, e com toda incerteza, né? Porque quando as aulas elas foram canceladas, a gente achou que ia ficar 15 dias em casa e que em breve ia voltar e que tudo ia voltar. Então, a gente passou por esse processo de adaptar no ano de 2020. Em 2021, a gente aplicou totalmente, né, remoto, desde o primeiro semestre, no segundo, e agora, em 2022, que foi o recorte que eu mostrei, foi toda a volta presencial. Então, assim, metodologicamente, de mim, eu acho que eu tenho que ser muito observadora, assim, eu tento ir muito pelas anotações, também pelas conversas com os estudantes, tentar me aproximar deles, porque, por exemplo, essa turma de agora, que foi o recorte que eu mostrei, é uma turma que respondeu muito bem aos estímulos auditivos. Então, música funciona muito com eles. Não só para movimento e ritmo, mas para coisas que a gente estudou depois também, agora no segundo semestre. Assim, é algo que a gente percebe que foi uma potência muito grande. Mas para a turma do ano passado, por exemplo,
outros estímulos deflagravam mais sensações e mais elementos criativos, assim, os estímulos táteis eram mais fortes, assim como em 2019, a gente teve uma aula que os estímulos eles eram gustativos, então a gente passava, eles sentiam, né, tatilmente, eles conseguiam sentir o cheiro, mas eles também conseguiam comer as coisas, porque a gente estava estudando contraste e a gente trabalhou isso pelo paladar. Então, isso também foi muito interessante. Então, eu acho que estão muitas diferentes, assim, diferentes estruturas, diferentes turmas. Por isso eu achei muito interessante ver tanto a Hilda quanto a Ana falando do próprio processo criativo, né? Porque elas estão imersas, assim, nos próprios processos e nos próprios trabalhos, que de uma certa forma eu olho com um certo distanciamento, porque eu não estou falando diretamente sobre mim, né? Eu estou observando turmas e como isso funciona. Então, assim, não sei, eu ia responder isso inicialmente, né? Que massa, Lara. E ao mesmo tempo, o próprio gesto artístico é observação, né? Também, né? Parte do seu corpo. Toca muito quando a Hilda fala, né? Que a gente não escreve com a mão, né? A gente pensa, escreve e vive de corpo inteiro. Eu acho que dá para ver isso no trabalho das três. Mas a Clarice deixou uma pergunta que a Lara tocou, e eu gostaria de convidar a Ana e a Hilda para responder. Não sei se a Clarice quer falar alguma coisa, se sente vontade de conversar, ou se eu posso ler a pergunta. Um bate-papo, gente, sem pressão nenhuma. Ele fica meio coado, né? Ah, tá, microfone. Então eu vou ler, Clarice. E aí, vai comentando aí no chat que eu vou lendo em voz alta também. Então a Clarice, ela perguntou, né, para as três, né? Queria saber como foi a questão da pandemia no processo de vocês, principalmente na questão prática das poéticas. E aí, torna a pergunta. Posso responder? Eu tô curiosa, na verdade a Clarice não pode falar, mas eu tô curiosa porque o ano passado ela fez a mesa comigo e ela falou que era uma questão de porque ela queria performance e era tipo a questão segue a mesma da do ano passado, não é? Ó, tá digitando. Então, é uma questão, né, Clarice? Estamos vendo que eu acabei dividindo o meu trabalho em duas etapas. E eu cometi um erro no vídeo. Eu chamei o vídeo de o nome do trabalho é experienciabilidades e eu falei eu falei o nome errado, basicamente. Mas eu acabei dividindo meu trabalho em duas etapas. E eu tô dividindo, tipo, a parte dos cadernos é a parte que eu tô chamando de etapa 1 do experienciabilidades e que tem a ver com a pandemia, que foi o caminho que eu encontrei para criar experimentabilidade. Isso? Agora eu falei certo. É a pessoa que não fala o nome do próprio trabalho certo. Você tinha falado no trabalho experimentalidades. É porque não é de experimento, é de experiência. Experienciabilidades, é isso. Esse foi o erro, perfeito. E os cadernos foram um caminho que eu encontrei de poder gerar um encontro mais material e mais tátil e sem ser não sendo virtual, né? Tipo, nós estava diante da pandemia e os cadernos foram como eu posso encontrar pessoas? Eu não posso, existe isolamento ou existe enfim, um pedido social, porque teve muita gente que não se isolou porque não pôde, claramente, mas era assim, não convém que eu crie uma coisa porque sim para encontrar pessoas, né? E aí os cadernos foram uma forma que eu encontrei de encontrar e de gerar diálogos. Então, meu trabalho tomou outra forma assumindo a pandemia, assim, foi o que aconteceu, tipo, eu dei continuidade, tipo, bom, vou resolver versão pandemia. E a segunda etapa do trabalho, porque é isso, também os cadernos demoraram para voltar, né, e aí eles voltaram, e agora eu estou tentando fazer coisas que não envolvam essas limitações desses encontros, na verdade eu não estou mais pensando, assim, inclusive, eu acho que a pandemia foi importante no trabalho, mas eu não vejo um trabalho
com essa coisa tão datada da pandemia. Tipo, tanto que eu estou usando as 2 etapas e no texto eu falo, bom, este trabalho é dividido em 2 etapas. A primeira é o caderno, e que foi versão pandemia, e a segunda é como eu reajo diante disso, versão pós-pandemia, né? Acho que já dá para chamar pós-pandemia, né? Então, foi meio que a forma que eu encontrei, sabe, Clarice? Oi, posso já emendar? Então, o impacto da pandemia no meu trabalho foi absurdo, assim, em muitos sentidos, que eu poderia falar, inclusive, da minha saúde, né? Porque eu sempre falo isso toda hora, não, eu peguei Covid antes da vacina, porque foi uma experiência, assim, muito louca, principalmente neurologicamente, né? Que eu fiquei basicamente 1 ano de pós-Covid, que eu não conseguia ficar no computador mais que começou com 10 minutos, depois 20, depois eu conseguia ficar meia hora, então teve um impacto mesmo na minha produção intelectual, né? E se não fossem as expansões de prazo, eu não sei o que seria, porque realmente houve essa questão, que é uma questão, acho, de saúde mental, né? Um pouco para todos nós. E em relação à minha proposta, eu também estou repensando muito, porque passaram-se 2 anos, né? Então, aquilo que eu propus lá atrás, que era uma instalação multimediática, que estava muito na pegada do meu mestrado, porque o meu mestrado foi assim, eu propus fazer uma instalação multimídia e eu fiz. Porque foi um tempo de 2 anos, e rolou, e a exposição rolou, e é muito difícil, né, você ter as condições de fazer uma exposição, uma individual, multimídia, parará. E eu propus algo para o meu doutorado muito complexo, né, que tem sensores de presença, tem um vídeo com o qual a pessoa que se movimenta, conforme a pessoa se movimenta, e para mim foi ficando muito distante isso, assim, sabe? Nossa, gente, eu vou conseguir realizar? E um pouco uma coisa que eu tinha antes, o porquê que eu tinha proposto instalações multimídia, porque eu estava muito cansada de objetos, eu achava que, nossa, fazer mais um quadrinho para pôr no mundo, não quero, eu quero experiência, eu quero o corpo presente. Eu revi totalmente, assim, eu estou fazendo objetos, inclusive eu estou com um agora que entrou no salão, porque eu comecei a rever um pouco esse discurso que eu tinha, né? Pô, mas é uma coisa muito comercial, eu não quero fazer algo que possa ser vendido, eu quero fazer algo que aconteça no espaço naquele momento, desligou tudo, não acontece mais. Eu falei assim, não estou sendo realista, assim, sabe? Talvez fosse a minha realidade antes, agora não é mais. Então, até o próprio formato do trabalho, assim, eu tenho uma pesquisa que se dá um pouco na forma de registros, e como eu vou visibilizar isso, sabe? Parece que ficou mais urgente para mim essa coisa, como eu não tinha acesso às pessoas, eu não tinha como mostrar, inclusive essa coisa de ir para o blog, de tentar outras plataformas, que foi ficando uma coisa muito difícil para mim, assim, sabe? Uma pesquisa intensa, de muita produção, de pensamento e tal, e como você dá a ver esses pensamentos, assim, sabe? Então, para mim, a pandemia foi uma crise mesmo, foi uma crise de vários aspectos que está mudando, inclusive, a minha visão do que eu quero mostrar, sabe? Sim, Hilda. Mexe com também a própria visão corpo artista, né? Crenças que tinham... Assim, eu acho que... né? Sistemas de crenças, né? Eu acho que os sistemas de crenças os meus foram bastante abalados, assim. Né? A pandemia fez a gente mudar a perspectiva de entendimento com a vida, com as relações, com tudo, né? E aí não tem como não influenciar no que tu entende por vida, por experiência, por estar... Pois sabe? Às vezes a gente acha que a gente está sendo... Nossa, estou sendo revolucionária. Não revolucionária, estou exagerando, mas... Não, essa proposta de fazer uma instalação de mídia que acontece só com o corpo da pessoa, não, é legal, mas eu não estou falando que não é legal, mas vai dar para eu fazer. Sério, não é melhor eu fazer um quadrinho desse tamanho, que eu mandei para o salão e entrou e as pessoas já estão vendo?
sabe? Eu acho que também esse gap de relações, porque eu sou um pouco assim, eremita, sabe? Sempre fui. Eu não faço muito questão de contato. Às vezes eu acho que eu sou até um pouco neurodivergente, sabe? Mas chega uma hora que você fala, quando você é obrigada a não ter contato, uma coisa é falar, eu não quero ter contato, outra coisa é você não pode ter contato. E aí, o que você faz, né? E como esse diálogo, porque embora eu me veja assim como um pouco solitária, né, no processo de pensamento, você depende muito do diálogo, sabe? De aula presencial, de conversar com as pessoas. Então, eu acho que houve essa mudança. Eu também tinha, até no começo da pandemia, eu lembro que eu estava estudando com o Cláudio e com a Ana, né? Como vocês já falaram. E quando eu soube pandemia, 3 meses, cara, vou ler tudo, sabe? Vou me trancar na minha casa e aproveitar esse tempo. Mano, o que eu tava pensando? Aproveitar um tempo que eu ligava a televisão e via foto de um velhinho que morreu. Tipo, morreu um velhinho, o outro velhinho, o outro velhinho. Aquilo foi, né? Foi uma crise geral para todos. Não tem como, assim, o resultado do trabalho da gente, sabe? A forma que ele assume para dar a ver que não tem alguma mudança. Eu revi o meu discurso mesmo, sabe? O meu sistema de crenças, que eu acho que estava um pouco idealizado dentro da minha bolinha, sabe? Assim. Oi, pessoal, boa tarde. Então, primeiro, parabéns pelos trabalhos, fiquei muito instigada e acho que para mim, assim, que estou nessa área mais de história, teoria e crítica e muito mais trabalhando com artes populares, é um conteúdo muito novo, né? E aí eu queria saber um pouco, assim, de vocês também, como vocês lidam com essa questão de expor o processo, né? Com esse processo de edição também, ou de assumir certas coisas do constrangimento, embora a gente esteja no momento de arte contemporânea, né, de exibição do processo, acho que nesse trabalho, principalmente, né, o da Ana e da Maria Hilda, um pouco mais do que o da Lara, já que ela seleciona o do outro, e talvez esse outro lide com essas questões, né, que respinguem no seu trabalho, mas que vocês comentassem um pouco assim desse processo de edição e de exposição desse ambiente, um pouco da intimidade intelectual, criativa, que é algo que a gente tenta toda hora performar da melhor maneira, e vocês estão trabalhando justamente nessa outra direção, né, de certa forma. Você quer ir, Ana? Você prefere que eu vá? Então, eu gosto de mostrar o meu processo. Eu meio que me encontrei na arte, eu fiz graduação em visuais, mas eu não me identificava muito com essa coisa, e meus amigos todos foram indo para galerias e tal, e eu, cara, não quero ser artista de galeria, um preconceitozinho com o mercado de arte, também básico. E quando eu descobri a pesquisa em arte, que justamente é isso, né? Quem está em Poéticas é fazer e falar sobre esse fazer, links conceituais, eu meio que me encontrei. Então, eu gosto de mostrar e performar isso. Por isso, essa questão das ficções, né, que a Ana falou, pô, mas é ficção mesmo, tudo bem. Para mim, eu não via como ficção, sabe? Porque para mim é tão verdadeiro, tão intenso, que eu falei, não, eu estou construindo só uma história. Então, essa questão toda das performances todas, né, que estão em ação, eu trabalho para arquivo de família. O terceiro capítulo da minha tese vai ser performatividade, que eu vou falar da minha performance como artista, assim, pensando processo, a performance de quem tirou a fotografia, a performance de quem foi fotografado. É tudo uma questão de performar, né? É tudo. E então eu vou tentar entender isso um pouquinho. Eu gosto bastante. Como eu trabalho com arquivo de família, tem uma questão assim, às vezes eu fico pensando, tem que ter um certo pudor, sabe? Tem uma página do meu diário, por exemplo, que eu conto uma história da minha mãe e que eu grampeei depois, colei para ninguém ler, sabe? Então tem umas coisas assim, tem umas coisas um pouco íntimas, tem uma questão que mas no geral eu gosto, sim, sabe? O meu momento de visibilidade é dar visibilidade ao meu processo. Tem horas que fica muito pessoal mesmo, assim.
eu filtro um pouco, mas fora esse caso aí da minha mãe, no geral eu uso muito assim, tem a câmera clara do Bart, que ele fala da foto da mãe, que punge, que é o ponto, que é aquela foto para ele e tal, ele sente um negócio, e ele não mostra a foto dessa mãe, né? Então, um pouco eu faço um jogo, assim, eu também conto umas histórias, uma foto da minha avó, uma foto do meu avô, e que eu faço essas brincadeiras, assim. Então, quando, às vezes eu falo sobre a foto sem mostrar, mas no geral eu adoro, assim, é o meu momento leonina. Eu não sou leonina, mas quando é para falar de processo, eu adoro mostrar meus rabiscos, meus cadernos, é onde eu me encontrei na arte mesmo, sabe? É isso. Engraçado, eu não me identifico nisso, não, na verdade, Mila. Talvez eu tenha falado, talvez eu não tenha deixado claro como eu trabalho, e me interesso muito pelo processo também. Talvez as cartas possam representar um pouco isso que tu está dizendo, mas as cartas estão no trabalho teórico, né? Eles não viram um trabalho. Ainda que eu deseje que pessoas leiam trabalhos teóricos, porque afinal de contas estamos aqui produzindo isso, e não sinto elas como tão íntimas. Elas são íntimas, mas eu estou dialogando questões teóricas, assim, sabe? Eu não estou falando como eu me sinto. Inclusive, eu acho que na minha trajetória artística, assim, eu tomo muito cuidado para que, ainda que o personagem seja eu, a discussão não seja sobre mim, sabe? Mas sobre o que se gera, e sou eu que estou fazendo o gesto, porque sou eu que estou fazendo, eu não posso obrigar alguém a fazer outras, ainda que eu tente. Então, inclusive, isso já foi uma questão, assim, para mim, porque, enfim, tem um outro trabalho meu que é de performance e o offline, muita gente dizia, tu tem que fazer um diário, e é tipo, eu criei crônicas, porque, tipo, eu não quero um diário. Eu não estou interessada em falar sobre a Ana lá, que fica, sabe? Eu tô interessada em falar sobre os impactos que foram gerados e que mas eu tô como personagem, mas não é sobre a minha vida, assim, sabe? E os cadernos, eu, inclusive, não pretendo mostrar eles, assim. Eu pensei em mostrar aqui em vídeo, gente, porque é tão bonito. E eu falei ano passado, eu vou mostrar só rapidinho, aberto. Mas em exposição, o que eu fiz foi, eu sou a única pessoa que leu os cadernos, e eu jamais exporia esses cadernos, porque as pessoas me ofereceram a sua intimidade, sabe? As pessoas... Eu me sinto que eu tenho, que me foi confiado poder ler o caderno, sabe? E aí o que eu fiz foi selecionar trechos dos cadernos. São 2 cadernos, o desabafo está bem mais completo, e o sonho só 2 pessoas ocuparam em 9 meses, só 2 pessoas. O caderno foi para Foz do Iguaçu e foi para tipo Bahia. Eu soube porque depois eu tentei resgatar e descobri onde é que estava. Foi uma coisa louca, mas eu não exporia. E aí o que eu fiz foi selecionar trechos e não sei de quem é a autoria e estão embaralhados. E eu vou criar em cima desses trechos porque aí se cria uma ficção diante disso, sabe? Sem ter que expor. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda, peraí. Tipo, as pessoas fizeram colagens e desenhos, é um negócio assim, ó. Eu acho muito foda, pera. Saca? Tipo, e é muito bonito, mas eu jamais botaria este caderno para as pessoas folharem, sabe? Eu acho que não é o ponto. O que me cabe eu criei uma rede que as pessoas interromperam o seu cotidiano, que era a minha primeira, que é o que eu boto no meu trabalho. Bom, se a gente está produzindo o tempo todo e está imerso por telas o tempo todo, o que eu quero é tentar criar uma brecha que a pessoa, porque isso foi um convite para entrar na casa da pessoa, né? Diferente de estar indo para uma exposição e tu diz, tá, então eu vou para uma exposição e vou aqui fazer algo e tu tá sabendo que tu vai tentar parar para estar na exposição, né? Quando tu é convidado por uma pessoa estranha, um amigo, né? Porque o caderno foi circulando, eu perdi o controle. Para entrar para tua casa, tu, no momento que aceita, tu tem que tipo virar uma pessoa ativa. Ok, eu vou parar algum momento do meu cotidiano para ocupar esse caderno, assim, sabe? Então, esse era o meu objetivo. E diante dessas histórias, então, eu agora vou colocar algo. E eu ocupei um dos cadernos, o desabafo. O caderno de desabafo foi feito só por mulheres.
E eu fiquei chocada, eu não sabia. E aí tu lê e tu começa a descobrir um monte de coisa do patriarcado. Justo o caderno do desabafo é uma loucura, assim, os desabafos das mulheres. E aí eu não sabia muito bem e eu pensei, ok, eu vou desabafar, mas eu também não assinei. Eu ocupei o caderno por uma semana e é muito íntimo mesmo, mas não vai ser mostrado, eu sabia. Não me Eu acho lindo, Maria, ver os processos. Eu adoro ver artistas que mostram os seus processos. Assim, eu me sinto um pouco mais tímida, talvez, não sei, só não é minha linha. Assim, não gosto de me botar de protagonistona, assim, sabe? Não sei se eu estou me explicando bem, mas eu. E eu fico lembrando o tempo todo do Gesto Inacabado, da Cecília Salles, Maria, quando tu fala assim do processo. Tudo que tu fala, eu fico me lembrando do livro. Eu queria comentar, só que eu adorei ter feito essa pergunta, que foi meio um comentário, né? Porque acho que deu para saber um pouco mais assim do trabalho de vocês e achei muito incrível, até conceitualmente, assim, por exemplo, no trabalho da Hilda, né? Essa questão do grampear, que já tem um vestígio dessa ação também, que é um meio protocolar, mas se mistura com esse esconder, né? Tá ali essa história da mãe, mas não tá visível. Então, foi muito interessante também saber um pouco mais da Ana, dessas viagens, né? Realmente do percurso, dos cadernos, e entender mais o que é esse material, né? Como você começou com a carta, ela teve uma força, assim, até pela beleza dela, pelo quanto ela instiga, né? E aí a Ara, não sei se ainda gostaria de trazer alguma coisa, pensando um pouco até se os outros, né, esses outros com as quais você trabalha, se pedem, né, não coloca isso, como que você lida também com essas expectativas de quem está produzindo. Posso falar um pouquinho sim, Mila. É bem interessante, assim, é bem diferente, né, do que a Hilda e a Ana acabaram de falar com a gente, até porque, como você mesma falou, eu acabo observando outros processos, né, que não necessariamente são os meus. Mas, assim, também é bem interessante porque essas duas disciplinas, né, que eu faço a monitoria, que eu acabo acompanhando, elas são disciplinas do primeiro ano da graduação de artes visuais. Então, é um pessoal que entrou na graduação, né, que vão se formar artistas contemporâneos em breve. Então, assim, a gente também vê que é um grande processo para eles de autodescoberta, sabe, de achar a própria poética. Então, a gente tenta, claro, criar sempre o espaço mais confortável possível, tanto para eles dividirem as coisas com a gente, até mesmo para expor aquilo que eles querem nas aulas, né? Porque a gente tem algumas coisas que não couberam no vídeo, né? Por conta do tempo, mas assim, a gente tem a apresentação dos trabalhos que são desenvolvidos ao longo do semestre, né? Os alunos eles vão sempre apresentando uns para os outros, e assim, em partes isso é para eles entenderem os próprios processos, né? Deles entenderem aquilo que eles gostam mais, aquilo que eles se identificam mais, também para eles conhecerem os trabalhos uns dos outros, né? O que os colegas estão fazendo, mas também para criar esse espaço de conforto, porque a ideia nunca é deixar eles desconfortáveis, assim, porque como é um processo muito íntimo, né? E eles estão se descobrindo nesse caminho artístico ainda, a gente evita ao máximo criar qualquer desconforto nesse sentido. Então, se eles não querem dividir, tudo bem, isso não é um problema. Por exemplo, nas aulas, a gente pede para eles escreverem sobre como eles estão se sentindo com determinada dinâmica sensorial, como foi o contato com eles, com esses estímulos, né? Se eles se sentiram bem, se aquilo evocou uma memória ruim ou não. Mas a gente fala para eles escreverem, para eles entrarem em contato com o próprio processo criativo. Se eles quiserem, eles disponibilizam isso para a gente, porque, claro, é sempre bem-vindo, né, esse compartilhamento de experiência, mas ele não é obrigatório, porque se eles não se sentirem confortáveis, a gente nunca vai, assim, obrigar eles nesse sentido de dividir com a gente, porque muitas vezes esses processos são íntimos mesmo e não cabe a nós ficar, né, observando isso. Mas é bem interessante observar esse processo, assim, de fora, né, mas deles se descobrindo, porque
outra coisa que eu acho que eu acabei apresentando no primeiro EAV, mas acho que eu não trouxe para esse vídeo, é que a gente tem, como a disciplina é do primeiro ano, né? Antes deles entrarem no curso mesmo, eles passam por aquela entrevista que eles apresentam um portfólio inicial, né? Antes das aulas, é um processo do vestibular. Então, a gente também acompanha toda essa transformação do que eles trazem antes de estar no curso, de como eles vão se descobrindo, como as coisas vão mudando aos poucos, quais materiais ou quais suportes eles ficam mais confortáveis ou não. Então, assim, mesmo sendo de fora, é bem interessante, mas, claro, sempre dentro da zona de conforto deles nesse sentido. Eu tô aqui pensando, Mila, que tu falou da carta. É muito engraçado, porque, enfim, tô para me debruçar e resolver essa segunda etapa do trabalho, né? Como eu me coloco diante dos cadernos, porque, tipo, a Maria colocou, bom, como eu exponho, né? Ela, tipo, tinha um projeto megalomaníaco, mas tem os cadernos. Como expor os cadernos? Como contar esse trabalho? E para mim essa é uma questão, na verdade, ainda, porque eu sei que os meus cadernos podem estar expostos num vidrinho, mas fechados. E aí, ok, é isso, né? Tipo, como ampliar isso para de fato criar um diálogo, né? E uma comunicação com as pessoas e falar sobre o que é esse trabalho, assim. E eu nunca pensei as cartas como sendo parte disso, sabe? Tipo, é engraçado, mas talvez eu precise rever coisas, assim, porque eu me sinto muito à vontade fazendo as cartas. E aí no trabalho eu fico assim, ah! Então, enfim, foi bom te escutar, obrigada. Eu que agradeço a Lara também por trazer todos esses elementos que não couberam, né, nesse espaço de vídeo, mas que dão essa dimensão e essa profundidade mesmo do trabalho. Então, obrigada. Vou passar a palavra para o Pavel. Desculpa que agora tem um barulho, uma criança, mas tudo bem. Com respeito a Ana e um pouco a gente fez a disciplina de metodologia juntos e segundo lembro, você está começando no processo de os quadernos, idealizando os quadernos para fazer esse percurso que os quadernos iriam fazer. E agora você falando, e eu entendo perfeitamente essa questão da intimidade das pessoas que colocaram suas histórias nos cadernos, mas também eu lembrando um pouco aquela exposição da que você fazia parte era no Museu da Imagem e do Som, acho que era outra fotografia, uma coisa assim, e eu fiquei pensando assim, tipo, divagando um pouco assim na questão de um pouco sobre o pouco que eu conheço do seu trabalho, alguma coisa que eu visualizei, mas fiquei pensando, poxa, e tipo, o registro fotográfico não faz parte dessa outra fotografia e o registro fotográfico tanto do caderno quanto da carta, não convém, até a própria carta que você vê como parte de seu processo de pesquisa teórica, eu pensando assim, de maneira louca, assim, tipo, alguns trechos dessa carta, a carta não sei se foi mecanografada ou na máquina mesmo, quando ela passa para o registro fotográfico, ela não passa com um outro sentido, não vai com outro sentido, não só como aquele documento teórico que vai para a parte escrita de seu processo de pesquisa, porque seu trabalho, um pouco que eu entendo do seu trabalho, é uma outra leitura da fotografia, é um outro olhar para a fotografia e uma outra sensibilidade naqueles pequenos detalhes e sem deixar de ser um registro fotográfico, sem deixar de ser uma fotografia. E às vezes, tipo, chegou na minha cabeça assim, essa questão às vezes você faz um registro fotográfico de alguma coisa e depois faz rabiscos em cima daquela fotografia porque você precisa apagar tipo a informação que não pode ser revelada para outra pessoa. Não sei, foram tipo divagações assim, mas me pareceu muito interessante esse conflito de como apresentar os cadernos e sua própria poética dentro da fotografia. E foi uma relação assim que
que ela faz muito sentido por lo menos essa percepção que eu tenho sobre seu trabalho e essas questões e dúvidas, inquietações que aparecem a partir de todo esse processo, todo esse percurso por a vida acadêmica para alguém que vem da vida dos processos sem, a vezes, entrar em essa parte de escrever os processos, como falar, os processos criativos. Poxa, minha filha ficou olhando para mim aqui, e o papai falando. Mas era um pouco isso, não sei. Me pareceu muito interessante essa questão, por lo menos no seu trabalho e nesse confronto de a relação com o documento, com a informação, com a intimidade do outro, mas que ao mesmo tempo ele pode ser pensado, no seu caso, pues, tipo, para mim, perfeitamente entra como un proceso fotográfico que al mismo tiempo revela muchas cosas que pueden ser do ámbito teórico, ámbito más, no sé, teórico mismo. Era um pouco isso, desculpa. Deixa eu só posso tentar repetir o que tu falou para ver se eu entendi o que tu falou, que tu tá sugerindo, tu tá me dizendo que, por exemplo, essa carta e tantos cadernos, por exemplo, se eu fotografasse, eles se tornam coisas de... Eles se tornam, continuam quizás sendo o mesmo material, tendo quizás uma relação muito próxima com o conteúdo que está lá dentro, mas a aproximação do público com eles vai ser desde uma outra percepção. E a aproximação sua também com esses materiais, a partir dessa poética sua, que é uma fotografia que é difícil, tipo, difícil no sentido, se você vai em uma exposição e está em cartaz, uma exposição fotográfica, e vai lá e vê o tipo de trabalho que você faz para o público geral, é um tipo de fotografia que é difícil, porque é uma fotografia conceitual, uma fotografia do cotidiano, pero de un cotidiano que a veces es desvalorizado por a grande maioria. Então, ao mesmo tempo, eu acho que essa operatória que você tem dentro da fotografia, ela oferece muitas possibilidades para você desmontar aqueles quadernos desde o exercício fotográfico. Não sei, é minha percepção. Quizás estou errado, mas eu achei que tipo o trabalho que você faz na fotografia ele oferece essa possibilidade de trazer os quadernos de uma outra maneira para dentro do seu processo, ainda sendo os quadernos e sem eles ser revelatórios assim totalmente da intimidade das pessoas. Mas faz total sentido. Te agradeço muito, porque é o que é a minha quebra-cabeça atual, assim, tipo, e é muito legal te ouvir pensando isso. Obrigada. Tomei nota de tudo. Obrigado por você compartilhar suas dúvidas, assim, porque às vezes são as dúvidas de outros também. Às vezes a gente tem um material e às vezes não tem o espaço para compartilhar com outras pessoas o material e esse acúmulo de dúvidas também, que para mim acontece muito. Eu fico aqui sozinho, tipo, estar aqui agora mesmo é quase que voltar um ano depois. No semestre passado eu estive lá no Unicamp, mas este encontro aqui de novo, que me fez lembrar muito as disciplinas também da pandemia, que eu achei que o modo online foi muito grato, assim, muito bom, no sentido de a gente ter uma frontalidade aqui de camarinha, câmara com câmara, que é totalmente diferente também, às vezes, da sala de aula, porque na sala de aula uns ficam de costas para outros e é outra dinâmica também. Mas ter essa oportunidade de você jogar aqui para todos, além do material de pesquisa, as suas dúvidas, as dúvidas do resto da turma e das pesquisas que foram apresentadas aqui, elas
pode nos ajudar assim a todos, porque tipo a forma de solução às sugestões que outra pessoa oferece aqui nesse entorno, cada quem, ainda que a poética seja totalmente diferente e um pouco fazendo conexão com a conversa anterior com os artistas, você falar um pouco das referências e essas coisas, e às vezes as referências podem ser muito, no olhar de quem está de fora, pode ser muito longe a referência que esse artista tem com a produção mesmo material, enfim, objetual, assim, do, do objeto arte. E nesses espaços aqui, eles às vezes ficam, tipo, tem falas que podem ser de ajuda para muitos outros. Vou calar aqui porque minha filha não, não conseguiu mais. Gente, obrigado pelas colocações, Pavel, Mila. Ai, que linda! Coroando esse dia, Mas, fofíssima. gente, que fofura! Oi, neném! Fofíssima. Agora o Pavel tem que limpar a baba, assim, ó, de pai babão. Esse é o problema, que minha filha não escuta minha voz quase nunca. Minha filha escuta a voz do pai falando para uma criança. Então, quando eu falo assim com essa voz grossa, ela fica meio assustada. Liga. Gente, eu acho que a gente tem tempo mais para uma pergunta rápida. A gente está quase chegando no nosso tempo. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta rápida para os participantes ao momento. Lígia? Eu quero fazer uma pergunta para a Hilda, mais especificamente, que é algo que talvez não tenha ficado tão claro assim para mim, e mais curiosidades de afinidades, assim, né? Mas eu fiquei curiosa com esse nome que você escolheu, Let Your Body Move. E o que exatamente... Então, Let Your Body Move é o título do meu projeto. Eu apresentei no EAV do ano passado. Eu acho que isso foi uma falha minha também, porque como eu apresentei no ano passado, eu apresentei o projeto, exatamente do jeito que ele foi apresentado para a seleção e tal. Então, tipo, na minha cabeça, todo mundo já sabe qual é o meu projeto, né? Então, Let Your Body Move, narrativas de arquivo, cinematicidade e performatividade é o título. Então, eu tinha idealizado uma instalação multimídia que eu faço a partir de objetos apropriados, principalmente fotografias de família, do meu arquivo pessoal, mas também canções mainstream, que já entraram, que foram sucesso, assim, anos 70, anos 80, já foi o material de projeto do meu mestrado, que teve uma exposição na Gaia, que eu já trabalhei com músicas dos anos 70, comecinho dos 80, trechinhos de canções que bombaram assim na rádio AM. E dessa vez, o Let Your Body Move é o título de uma música da Madonna, né? E tem tudo a ver com essa questão do mass media, da circulação de informações pelo mass media. Então, é isso, assim, eu trabalho com essas duas materialidades e a minha proposta é fazer uma instalação multimídia Let Your Body Move também, porque as coisas só acontecem dentro da instalação se tem espectador, senão as coisas ficam em estado de repouso, tanto as imagens quanto as canções, né? E é isso, Let Your Body Move é assim, vem cá e põe o seu corpo para jogo. Só que ao mesmo tempo que tem essa liberdade, né, tem também uma coação, porque você só vai ver o trabalho se você se movimentar dentro do espaço positivo. Então o projeto é mais basicamente esse, assim. Mas está mudando um pouquinho, eu não sei qual vai ser o formato final. Porque agora eu já estou fazendo objetinhos, objetos que tem QR Code, que levam para vídeos na tela do celular. Então, teve uma mudança assim que eu não sei qual vai ser, mas continua valendo Let Your Body Move. Não sei se ficou claro. Sim, eu não... Enfim, eu tinha acabado de entrar no ano passado, eu não participei muito das mesas e tal.
Tava meio perdida, mas eu não conhecia. Mas cabia talvez eu ter colocado assim, né, o projeto, porque ficou meio solto. Valeu você perguntar, tá? Então, gente, vou dar início ao nosso encerramento da primeira mesa. Eu queria trazer 2 pontos também que me marcaram muito nas falas de hoje. E a primeira é uma questão de nível de romper com um certo tipo de anestesiamento causado ou por meio tecnológico ou por meio da pandemia, e impor um outro tipo de gestual, né? E esse gestual, ele é muito ligado, na minha visão, e por escutar muito vocês, à própria criação, ficção e fabulação, e eu vou colocar uma outra palavra aqui, que é especulação, né? Quando especula, né, nas palavras de alguns autores, a gente consegue ir com uma seriedade, a arte vai com uma seriedade do mesmo nível que as ciências, né? Então, especular também é ir aonde algo não foi ainda, onde a ciência não consegue ir, onde a religião trava, a arte vai, ela especula, ela cria mundos. E é esse o nosso papel também, né, estando nesse curso de criar essas fissuras, criar essas fechas, abrir para novos gestos de percepção e também de criação, né? E aí, eu agradeço muito, muito, assim, é muito gostoso de haver esse clima de conversa, de roda de conversa, mas formalizando, eu dou início ao encerramento da nossa mesa 01, no segundo encontro de artes visuais da Unicamp. Eu quero agradecer a presença de todos, e eu convido para continuar conosco amanhã, né, a partir das 10 da manhã, para acessar a programação completa e também a exposição que foi lançada hoje, a gente conta no nosso site, no iar.com.br/EAV, e a gente lembra também que as apresentações que aqui são exibidas vão estar disponíveis em breve no nosso canal, e não esquecer de assinar nossa listinha de presença para a gente dar os devidos certificados. Essa parte também da academia é importante a gente preencher certinho, porque a gente acumula. Aqui eu vou pedir para a Lígia encerrar a gravação. Eu quero formalmente agradecer a Lígia por todo o suporte né, nessa mesa, para passar os vídeos, testar tudo, e também agradecer todo o empenho de todos que estão aqui até agora, e também a comissão. Então é isso, gente. Encerra aqui a gravação. Obrigado.